irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus, seu irmão em Cristo, William Enoch, e é uma alegria estarmos juntos aqui para estudarmos a nossa 11ª lição, Missões e a Igreja Perseguida. Esse é o tema, é a lição de hoje. Vamos conversar sobre isso e entender que fazer a obra de Deus exige tamanha disposição e compreensão de que seremos muitas vezes incompreendidos e, por que não dizer, perseguidos. Porém, todo o seu trabalho jamais será em vão no Senhor. Quero agradecer você que já é inscrito no canal da nossa igreja. Deus te abençoe. Você que está chegando hoje, aproveite, dê um like, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Somos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente, e a nossa igreja é presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira. E em nome do nosso pastor, damos boas-vindas a você, desejando que esta aula seja, mais uma vez, um espaço para que todos nós sejamos edificados pelo poder da Palavra de Deus. Vamos lá, o texto áureo da lição de hoje, segundo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então o Evangelho sempre foi claro. Jesus sempre foi claro. Teríamos aflições. Mas se tivéssemos bom ânimo, assim como ele venceu, nós também venceremos. A verdade prática, precisamos aprender com os cristãos perseguidos, aspectos da fé cristã, que só eles conhecem devido à natureza da opressão que experimentaram. Nós já cantamos o hino da harpa que diz que os mais belos hinos e as mais belas poesias foram escritas em tribulação. A história da igreja aponta para um retrato que é muito claro e muito fácil de compreender. Foram nos períodos mais difíceis, foi em meio à maior perseguição que a Igreja do Senhor experimentou o maior crescimento. Toda vez que olhamos para os heróis da fé, os que se entregaram a servir a Cristo, né? Os apóstolos que serviram a Cristo com alegria, observem que a trajetória de cada um deles foi uma trajetória de muita perseguição. Né? Por que não dizer do apóstolo Paulo, que foi açoitado, apedrejado, perseguido? Mas por que não falar também das outras situações em que aprendemos que, né, houve o episódio de João, né, decapitado? Quando a gente aprende sobre isso, Tiago também, quando a gente aprende que todos aqueles que se dispuseram a fazer a obra do Senhor enfrentaram grandes problemas, enfrentaram grandes dificuldades, serve como um alento de que nós não estaríamos isentos de enfrentar tudo isso. Agora, às vezes as pessoas podem perguntar, mas será que vale a pena enfrentar tudo isso? Sofrer tamanha perseguição? Claro que vale a pena, porque se perdemos tudo nessa vida, mas conquistarmos o céu de glória, não há preço que pague isso. E é por isso que vamos entender na lição de hoje que o contexto da perseguição na igreja primitiva gerou resultados interessantes. Isso não faz com que estamos aqui subestimando o sofrimento, muito pelo contrário. Apresentar a perseguição cristã na atualidade. Será que acontece? Que tipo de perseguição? É o que vamos estudar. E também mostrar como podemos ajudar a igreja perseguida. Então, tenho certeza que você terá um momento aqui de bastante edificação, porque vamos estudar juntos e entender, de fato, hoje, como funciona a perseguição, né? Até que ponto é perseguição e como enfrentar todos esses desafios. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir agora do primeiro tópico com nosso amigo e irmão, pastor Diego Fonseca. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, muito obrigado, pastor William. É uma grata satisfação poder estar outra vez com vocês, agora a essa altura, dialogando a lição de número 11, Missões e a Igreja Perseguida. Pois bem,
num primeiro momento, nós falaremos sobre a igreja que nasceu em um contexto de perseguição. Antes de mais nada, penso que o dado introdutório é bastante relevante para a nossa compreensão. 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressar a sua fé em Cristo Jesus. Eu não sei se os senhores conseguem ter dimensão desse dado. É óbvio e sabido pelos senhores que nós temos no ápice dos índices os cristãos, o cristianismo, como maior religião estabelecida no planeta, mas falar em 360 milhões de pessoas sofrendo perseguições, isso supera a população atual do Brasil. Veja como o número é expressivo. É dizer que todo brasileiro, especialmente que mora nesse território, sofre algum tipo de perseguição. O número é expressivo, é avassalador. Bem, como disse nesse primeiro momento, a nossa responsabilidade é pensar a igreja nascida nesse contexto de perseguição. Então veja, de alguma forma, pode ser que isso sirva de alento, nós temos há mais de 2.000 anos, ou aproximadamente 2.000 anos, um pouco menos, obviamente, porque Cristo estabelece a ideia a partir da sua ascensão, derramamento do Espírito em Atos, aproximadamente 2.000 anos nós já temos uma igreja perseguida. Então, a perseguição, quando relacionada à igreja, não é novidade, não é fruto da atualidade, não é resultado do século XXI. Pelo contrário, é redundante, é repetitivo. Nós estamos em uma realidade na qual isso sempre acontecera. De modo que, a priori, o autor aponta a figura de Estevão, o primeiro mártir. Estevão foi um servo de Deus que se comportou com sabedoria diante de um levante contra ele na sinagoga chamada dos Libertos. Capítulo 6 e 7 do livro histórico de Atos, os senhores devem se recordar do episódio desse moço, diácono da igreja, extremamente temente a Deus, piedoso, que fora apedrejado justamente por conta da não aceitação da publicidade do Evangelho. Estevão, agora, por meio do discurso tão assertivo, foi expulso e apedrejado do seu território por justamente uma intolerância religiosa. Se hoje nós temos a liberdade de expressão, muito embora cerceada, censurada, mas ainda desfrutamos disso, pelo menos em nossos ambientes, Estevão, no início da fé, no início de uma igreja que estava se estabelecendo, sofrera na pele as agrúrias daquele povo que não aceitavam a implementação do cristianismo. Apesar de tudo isso, é sabido no desfecho da história de Estevão que ele consegue ter a hombridade de, inclusive, pedir que Deus, de alguma forma, tenha compaixão daqueles que assim o fazem. É uma figura que, de fato, imita Cristo, não é? Agora, a partir desse episódio, o item 2 começa a argumentar alguma coisa nesse sentido, a igreja foi dispersada. Então, nós temos o início da dispersão, da diáspora, e essa diáspora, essa dispersão, ela vai ocasionar ou vai ao encontro da proposta de Cristo em Atos capítulo 1, verso 8. Jesus, no ato da ascensão, dissera, conforme registra Lucas no verso 8 do capítulo 1 de Atos, que os cristãos seriam suas testemunhas, não só em Jerusalém, mas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. A diáspora que ocorre a partir da morte de Estevão, a dispersão dos cristãos, faz com que pessoas na Judéia e em Samaria sejam alcançadas pela propagação do Evangelho. Enquanto isso era uma exclusividade local, por assim dizer, durante os primeiros meses de estabelecimento da igreja, agora ela já se torna uma realidade deslocada para além da cultura judeia, né? Ela vai conseguir atingir a Samaria e posteriormente os confins da terra. Aqui,
a essa altura, inclusive, é muito possível que a gente consiga entender, para finalizar o primeiro argumento, que a perseguição cristã é uma realidade. O autor vai dizer o seguinte: podemos conceituar a perseguição como ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar direitos fundamentais de ir e vir, torturar e ou executar pessoas com bases em diferenças étnicas, políticas e religiosas. Dentro da proposta do portal Missões Portas Abertas, a perseguição aos cristãos está aumentando ao ponto de que hoje, aquele dado inicial, 360 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de oposição, única e exclusivamente por manifestarem simpatia à pessoa de Cristo Jesus. Então veja que nós estamos falando de um número relativamente expressivo. Infelizmente, nós temos pessoas que de alguma forma estão sendo de uma maneira árdua perseguidas, principalmente entre aqueles países da janela que nós mencionamos, pelo menos 10, 11, vamos dizer um pouco mais de uma dezena de países, são países onde a perseguição é extrema. Estou falando do Iêmen, por exemplo, onde ser cristão é extremamente perigoso, uma vez que existe rígidas leis islâmicas e presença de grupos militantes. A conversão do islamismo para o cristianismo é ilegal. Aí você vai para um outro país, número 2 em perseguição, a Somália. Os cristãos enfrentam perseguição devido à maioria muçulmana e à hostilidade declarada por líderes religiosos. O grupo Al-Shabaab expressa o desejo de erradicar os cristãos. Aí você pensa em Coreia do Norte. Você está falando em situações deploráveis, né? Situações onde existe agora um nível de perseguição abusivo. Naturalmente que esses países que me referi, não necessariamente todos eles dentro das propostas em questões, mas nós temos aí países onde a perseguição é avassaladora. Eu fiz menção a 3 e com recursos bastante razoáveis. Mas se a sua pesquisa for para além disso, esse portal Portas Abertas, Missão Portas Abertas, traz resultados maiúsculos, expressivos e ao mesmo tempo assustadores no que diz respeito à perseguição, né? O número de dados, de imagens que você tem acesso, a forma como os missionários são tratados, trucidados, mortos, ainda hoje, é que muita coisa não é espelhada, não é narrada, não é contada. Mas nós temos inúmeros cristãos no mundo sofrendo perseguições terríveis. Por isso, se isso pode servir de alento, glorifique a Deus pela sua igreja local, por mais simples que ela seja. Talvez lá você não tenha o som da melhor qualidade, talvez lá você não tenha o ambiente da melhor qualidade, a iluminação não atende à sua expectativa, talvez o assento não é o mais confortável, mas às vezes nós somos tão críticos, né, conosco e com o nosso entorno, que nós queremos tudo, absolutamente tudo do melhor, inclusive os nossos líderes, né? Nós queremos sempre que as mensagens sejam as melhores, os louvores de melhor qualidade, coisas do tipo. Mas passe a agradecer a Deus, em primeiro lugar, por poder sair da sua casa e ir para um culto, por poder nesse culto celebrar a Deus sem qualquer tipo de cerceamento, sem precisar alguém lhe pedir para ficar calado, né? Glorifique a Deus por essas virtudes que não são extraordinárias, são ordinárias, são corriqueiras, acontecem todas as celebrações, mas por vezes nós esquecemos delas. Então, enalteça ao Senhor por essa bênção, porque de fato isso são bênçãos concedidas pelo nosso Deus. Muito bem, vamos ao segundo tópico, a perseguição cristã na atualidade. Ora, nós que crescemos, né, na igreja, sempre ouvimos os relatos de como no Brasil já tivemos perseguição. Hoje nós temos um cenário diferente
e não significa que deixou a perseguição, é que ela muda de modelo, de abordagem em relação a do tempo dos nossos avós, dos nossos pais, etc. e tal. Hoje acontece uma perseguição velada, né? Hoje é algo muito sutil e muito prejudicial, que precisamos orar muito também para vencer todos esses obstáculos. Mas, em muitos lugares, ser cristão, além de tudo isso, é ainda muito arriscado, é muito perigoso. Na revista, o texto diz que para muitas pessoas no mundo, se converter e proclamar a fé em Jesus Cristo significa receber uma oposição sistemática, a ponto de serem obrigados a abandonar a família, perder o emprego, bens, direitos básicos. E em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte já fazem parte de um contexto de vida de muitos cristãos e muitos missionários. Então, às vezes, estamos aqui do outro lado, né? Longe de tudo isso, assim, de uma forma mais severa, mas existem muitas pessoas enfrentando essas situações. Então, todos nós devemos ser gratos ao Senhor Deus todo dia, porque temos liberdade e falamos pouco sobre isso, falamos pouco mesmo, né? Temos a liberdade, eu não sei até que ponto isso vai durar, porque estamos em dias muito estranhos, né? Muito difíceis, mas hoje temos liberdade de cultuar a Deus, de servir a Deus, de irmos ao templo, adorar ao Senhor Jesus. Desfrutamos no Brasil dessa situação em que, mesmo em meio às ideologias que vêm invadindo aí a maioria dos espaços, mas nós temos a liberdade de culto. No entanto, existem vários movimentos políticos que trabalham diuturnamente confrontando aquilo que é sagrado, aquilo que é ético, aquilo que é moral, e a igreja precisa continuar clamando a Deus. É válido ressaltar que nós temos uma garantia constitucional. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção dos locais de culto e suas liturgias. É o artigo 5º da Constituição. Então, nós temos essa garantia. Claro, nós não temos hoje tamanha, né, estabilidade em relação aos processos legais assim no Brasil, mas ainda é muito diferente do que ocorre, por exemplo, na Coreia do Norte. A Coreia do Norte tem uma população mais ou menos de quase 26 milhões de pessoas. E desse total, cerca de 400 mil pessoas apenas, de uma forma muito velada, muito escondida, são cristãs. Então lá nós temos a prevalência do budismo, do confucionismo, xiondoísmo, né? Temos um país que, como fonte de perseguição, temos os atos oficiais do próprio governo. Nós temos os partidos políticos por causa do comunismo, nós temos essa realidade. Então, a Coreia do Norte, por exemplo, ela vive nessa situação muito terrível, com as portas fechadas para o Evangelho. Então, nós estamos vendo na revista que nos últimos anos, 3 milhões de pessoas que já foram mortas pela fome e, ao mesmo tempo, a perseguição religiosa que é extrema. A Coreia do Norte, então, é vítima dessa tirania que arruinou a nação, tendo a maioria ou quase todos os cristãos sob intensa e muita tortura, fazendo ali as pessoas sofrerem assustadoramente. É por esse e por outros motivos que a igreja deve orar e se interessar e interceder pela Coreia do Norte. Está na revista. Imagine o que é fazer a obra missionária num país como a Coreia do Norte. Já parou para pensar? Né? Há muitos missionários que se arriscam para levar o evangelho aos norte-coreanos. E às vezes nós estamos aqui dizendo, eu não fui chamado para isso, deixa que ele vá, ele que faça. Mas não, esse amor de Deus que habita no nosso coração nos constrange a lembrar, a interceder e a clamar a Deus. Alguns pedidos de oração pela Coreia do Norte. Quando você for orar, lembre-se, devemos orar pelos cristãos que estão presos na Coreia do Norte e pelas famílias daqueles que se declararam cristãos, servos de Deus, que perderam esses familiares. Os familiares foram mortos por causa disso. Nós devemos orar pela Coreia do Norte para que Deus fortaleça
e dê coragem, graça e ousadia aos cristãos secretos que estão por lá, que eles continuem a seguir ao Senhor Jesus Cristo. Também, ao orar, apresente a Deus, as autoridades, apresente para que os líderes também sejam alcançados. E você pode dizer, William, isso é uma utopia, será? Nada é impossível para Deus. Se nós orarmos, se clamarmos, Deus pode fazer o extraordinário. Então, tenha envolvimento com a causa missionária e principalmente com a causa da igreja perseguida. Toda vez que queremos orar, é certo, vamos enfrentar às vezes o desânimo, o cansaço, mas rompa com isso. Quebre esse paradigma e clame a Deus. Clame para que o Evangelho seja pregado a todas as nações e que esses países também sejam alcançados aí pelo poder de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Muito bem, queridos, aqui estamos de volta para finalizar a nossa argumentação de hoje, destacando o tópico de número 3, como ajudar a igreja perseguida. Ora, conhecendo a gravidade da situação é o primeiro argumento. Muito desses argumentos, com muito respeito à questão autoral, de alguma forma, talvez com outras expressões, foram vistos ao longo das últimas lições, ou até mesmo nessa, se relermos os tópicos iniciais. Conhecer a gravidade é uma das formas de ajudar a igreja perseguida. Existe uma expressão que tomara vulto na atual conjuntura chamada empatia. Se cada um de nós fôssemos empáticos, ao ponto de nos colocarmos no lugar do outro e tentar ao menos sentir as suas dores, se é que isso é possível. Talvez seja, mas não em mesma escala. Nenhum senhor e senhora que visita um pai que perder o filho em velório, por mais empático que ele seja, consegue sentir a dor daquele pai, daquela mãe. Mas ele se esforça para isso. E nesse esforço se manifesta a empatia, a solidariedade, a amabilidade. Uma das formas que nós temos de ajudar a igreja perseguida, portanto, é conhecendo a gravidade da situação. Se há interesse da sua parte em cooperar de alguma forma com aqueles que lá estão, em princípio, faça uma leitura sobre essa matéria, adquira documentários ou livros de autores muito bem fundamentados, que consigam elucidar e transparecer resultados das missões naquela região, regiões mais críticas, como a janela 10x40, por exemplo, que apresentam crises tanto no seu sentido econômico, quanto no seu sentido social e muito mais ainda religioso. Essa é uma das formas para, então, termos agora ações para ajudar uma igreja perseguida. Uma outra forma é procurando o seu pastor, o seu líder, e se envolvendo com as missões locais. Quando eu digo locais, não necessariamente é um processo de evangelismo no bairro, o que isso é matéria que envolve a todos. O ide pregai é uma determinação imperativa dada por Cristo que não faz exceção, que não excetua nenhum sujeito. Mas eu não estou me referindo a essa ação pontual, local. Eu me refiro ao departamento, à Secretaria de Missões, a conhecer os missionários que a sua igreja local, uma vez unida a um setor, unida respectivamente a um campo, exercem no compromisso de manterem missionários, sejam na própria nação ou sejam fora dela, como na América do Sul, na Europa, na África e assim por diante. Tenhamos esse cuidado, porque essa é uma das formas também de ajudarmos a igreja perseguida, mostrando a nossa solidariedade, mas agora especialmente a nossa liberalidade. Por meio da contribuição, você atinge pessoas que não estão próximas, estão distantes dos nossos contextos. Um dos sites que podem lhes dar subsídios nesse sentido é a Sename, a Secretaria Nacional de Missões,
que é um órgão da CGADB, a Convenção Geral de Ministros da Assembleia de Deus no Brasil, e por meio dessa Secretaria Nacional de Missões é muito possível, especialmente assembleianos, que você tenha um panorama do funcionamento das missões culturais ou transculturais subsidiadas pelo nosso ministério. Mas, como disse, siga critérios, leia a esse respeito, procure informações com o seu pastor, porque, infelizmente, existem inúmeros movimentos ilegítimos, movimentos que podem ser considerados transitórios ou clandestinos, que não têm mantenedores, que são independentes, mas que não desenvolvem um trabalho sério. Por isso, tenha muito cuidado para que você não desloque uma contribuição razoável, considerável, para um grupo de pessoas que sequer você sabe quem são os seus mantenedores. No segundo momento, uma outra forma de ajudar a igreja perseguida, um outro lampejo citado pelo autor é orar por ela, orar pela igreja perseguida. Essa é uma das formas que nós, enquanto cristãos, também temos de ajudá-la, é através das nossas orações. O autor faz questão de dizer, a Bíblia nos ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Você tem ideia do quanto as suas orações podem cooperar nesses campos missionários? Eles estão literalmente em um campo minado, eles estão literalmente em guerra. É muito possível e sabido dos senhores, me permita essa comparação, que as guerras vividas por esses missionários, elas não têm a notoriedade como aquela, agora recentemente, entre Hamas e Israel, como a outra, que ainda em andamento entre Rússia e Ucrânia. Elas não tomam vulto como essas, são guerras anônimas, não vistas, não deflagradas, não mencionadas, não relatadas. São guerras no campo espiritual, mas que nós podemos cooperar com eles através das nossas orações. Capítulo 6, a partir do verso 10, da carta de Paulo aos Efésios, você encontra um depoimento significativo por meio desse apóstolo, onde ele deixa muito claro que a nossa guerra, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é com questões concretas, mas é no mundo abstrato, contra hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais, principados e potestades. E aí ele elenca por meio de Paulo, o Senhor elenca por meio do Paulo apóstolo, quais são as armas que esse sujeito precisa para conseguir vencer essas guerras. E não são armas carnais, são armas espirituais, capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, couraça da justiça e vários outros elementos que podem ser o calçado nos pés do Evangelho da Paz e vários outros elementos que compõem a armadura para essa batalha, para essa guerra. Portanto, essa é uma das formas de nós ajudarmos a igreja perseguida. Se envolva com a causa da igreja perseguida. Quando nos dispomos a orar, já começamos a nos envolver. Pode ser que ele nos chame a atuar de maneira efetiva e direta com a causa dos crentes perseguidos. E isso pode ser feito através de uma visita a esse campo ou, quem sabe, a um deslocamento para esse campo. O sujeito, com a sua família, agora na condição de pastor, foi enviado para o campo missionário, porque ele viu a chama que ardia em seu coração e uniu essa chama com a necessidade que urge. Na verdade, é uma necessidade emergencial. Existe uma razoável diferença entre urgência e emergência, né? A urgência é algo que se espera, que ainda pode ser que o sujeito tenha condições de aguardar para receber um atendimento. A emergência, não. Emergência é algo excepcional. Qualquer que seja a fila de espera, qual seja o tamanho dela, o sujeito que chegou em caráter de emergência, ele precisa de atendimento imediato. Eu suponho, irmãos, que países, especialmente como aquele já citado aqui e em aulas passadas, eles precisam de atendimentos emergenciais. Sejam esses atendimentos através de uma compreensão
e colaboração das suas realidades, através das nossas orações ou através da própria ida de alguém para dar o auxílio que eles tanto carecem e precisam. As histórias dos cristãos perseguidos revelam uma dimensão da fé que muitos cristãos atuais, principalmente no Ocidente, desconhecem. Nós estamos, irmãos, como cristãos privilegiados. O Ocidente, especialmente nessa área oeste do Ocidente, uma vez que nós estamos no continente americano, nós temos liberdade. Eu repito, muito embora com censuras, com ranhuras, com cerceamentos aqui ou ali, mas nós temos a liberdade de expressar que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E infelizmente, muitas vezes nós não valorizamos isso. Passe a valorizar cada culto que você celebra dentro de casa ou fora dele, na igreja, em comunidade, no lar, seja onde for. Agradeça a Deus por essa dádiva, agradeça por esse presente, em poder partilhar a palavra com outras pessoas sem ser penalizado por isso. Mas não deixe de se solidarizar, não deixe de ser empático, não perca essa oportunidade. Sinta-se ao menos responsabilizado de se colocar no lugar do outro e sentir as dores dos seus pares, porque de fato os desafios são enormes. Mas quem sabe através da sua oração, com a minha oração, da sua contribuição, com a minha contribuição, consigamos auxiliar, cooperar, ajudar aqueles que estão em campos e valados. Vamos à conclusão da lição de hoje. Infelizmente, existem lugares em que cristãos são mortos por causa de sua fé em Cristo Jesus. Mesmo no século XXI, nós contemplamos as pessoas mortas por causa do nome de Jesus. Elas são perseguidas, são diferentes as investidas do maligno contra a pregação do Evangelho. As pessoas se sentem ameaçadas com os fundamentos da fé cristã. Há uma dificuldade, mas o nosso desafio é orar, é interceder pelos nossos irmãos perseguidos. Que o Senhor Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegra em estar na presença do Senhor, intercedendo dia após dia pela obra missionária, mas principalmente pela igreja que sofre as diferentes restrições e são perseguidas. É muito comum, às vezes, nos emocionarmos quando vemos um relato de um missionário, mas aquilo às vezes fica principalmente restrito àquele evento, àquele culto, àquele congresso missionário. Mas hoje o meu pedido é que você reflita e pense que exatamente neste momento existem pessoas que gostariam de ter a liberdade de frequentar um culto, de ir a um templo como nós temos, dobrar os joelhos, falar com Deus livremente. E elas estão se escondendo, estão nos lugares mais, ali de repente, numa situação muito secreta mesmo, arriscando as suas vidas. Mas tudo isso elas fazem e se esforçam para demonstrar o amor que têm pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é esse o nosso papel, de orar por essas pessoas. Vamos fazer isso agora? Querido, eterno e bondoso Deus, nós iniciamos te agradecendo pela liberdade que o Senhor nos concede, por poder viver em um país em que ainda temos a liberdade de culto, de expressão, mesmo em meio a tantos atos que nos assustam. Mas nós te agradecemos por isso, porque comparando com a igreja perseguida, ainda, Senhor, temos condição de evangelizar, de pregar a Tua palavra. Mas, Senhor, nós também queremos te pedir em favor dos nossos irmãos da igreja perseguida. Ó, Senhor, os países da janela 10x40, a Coreia do Norte, as autoridades, as lideranças, os cristãos que estão ali, Senhor, sofrendo, sendo ameaçados, com tantos impedimentos. Nós nos unimos em fé e em amor e oramos por esses países. E pedimos que o Senhor continue protegendo, amparando, guardando, dando a sua bênção. Esse é o nosso pedido nesta hora. Nós te agradecemos pela vida dos nossos irmãos que têm acompanhado, Senhor, esse espaço de compartilhamento da Tua palavra. Abençoe e recompense a cada um. Abençoe o nosso pastor, a nossa igreja,
toda a equipe de mídias aqui da nossa igreja, estenda as suas mãos sobre cada um. Continue conosco, é o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até a próxima lição, em nome de Jesus. Um abraço e até mais.